4, do verso 1 ao verso 9. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, meus amados ou meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus queridos irmãos, nós chegamos a esse capítulo 4 aqui de Filipenses, e antes desse capítulo 4, o apóstolo Paulo ele tratou pelo menos de 3 verdades muito profundas. Ele inicia essa carta, que é conhecida como a Carta da Alegria, falando sobre a supremacia de conhecer Jesus, ou quanto é maravilhoso conhecer a Cristo. Ele continua no capítulo 2 falando sobre a nossa cidadania celestial, e depois ele faz uma chamada para que nós possamos correr com perseverança a carreira da fé. Agora, nesse capítulo 4, ele faz algo tão importante quanto os outros assuntos, embora os outros assuntos sejam mais teológicos, mais doutrinários. Aqui, ele traz o assunto principal para o chão da vida comum. Ele traz para a nossa casa, para a nossa proximidade, para os nossos relacionamentos. E mostra que o cristianismo, ele não vai ser vivido apenas nos cultos. Que o cristianismo não vai ser vivido apenas nos estudos bíblicos. Que o cristianismo não vai ser vivido apenas nos momentos espirituais intensos. Mas o cristianismo, sobretudo, ele é vivido na vida comum, no dia a dia. E não que os crentes de Filipos não soubessem disso. Eles sabiam disso. Não que nós hoje não saibamos disto. Nós também sabemos. É até, na verdade, um desejo que nós temos conseguir sair da doutrina para a vida comum. Entender como o evangelho é vivido no atrito do dia a dia, vamos dizer assim, no atrito que nós temos, por exemplo, dentro de casa, nos atritos que nós temos nos relacionamentos de forma geral, no atrito que nós temos nos momentos de lazer, no atrito que nós temos nas reações diante dos conflitos que nós passamos, no atrito que temos na forma como lidamos com as nossas emoções, no atrito que temos naquilo que ocupa a nossa mente diariamente. Então o apóstolo Paulo, ele está fechando a carta, trazendo tudo aquilo que ele já ensinou para o dia a dia. Em termos gerais, Filipenses 4, ele mostra uma espiritualidade profundamente prática. É como se tudo o que ele dissesse, e é isso mesmo que ele quer mostrar, de forma doutrinária, de forma profunda, de forma espiritual, só faz sentido se vivermos na vida prática, numa vida que é moldada pela presença constante de Cristo. Isso nos leva, irmãos, à seguinte pergunta. A gente sempre volta a algumas perguntas aqui, e não ache isso estranho,
porque as perguntas elas são muito importantes. Nos leva à seguinte pergunta: se nós cremos que o Evangelho transforma a nossa vida verdadeiramente de dentro para fora, que é o que nós cremos, Deus nos transforma de dentro para fora, como será essa manifestação nos nossos relacionamentos dentro e fora da igreja? Porque é esse ponto que o apóstolo Paulo quer nos trazer, para pensarmos se realmente tudo aquilo que ele já ensinou nos capítulos anteriores nos leva a entender que o Evangelho nos transforma de forma interior para viver a vida cristã de forma exterior. O principal local onde se dará essa transformação é nos nossos relacionamentos, dentro e fora da igreja, dentro da sua casa e fora da sua casa. Então essa pergunta é muito importante. E a resposta a essa pergunta, irmãos, nós encontramos nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, isso acontece de uma forma mais clara, porque é repetido dezenas de vezes na Escritura, no Novo Testamento, a expressão uns aos outros. Uns aos outros. Essa é uma expressão que ela é repetida muitas vezes. Muitas vezes. Você vai encontrar o apóstolo Paulo repetindo isso diversas vezes, dizendo: olha, nós devemos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Então, isso é realidade bíblica. E hoje nós vamos dar início a uma nova série pensando sobre isso, exatamente como se dará os nossos relacionamentos nesse princípio do uns aos outros. Como que o Evangelho será vivido nos nossos relacionamentos? Como que isso acontece? E veja bem, quando a gente fala que as Escrituras usam essa expressão uns aos outros, você vai encontrar, além das que eu já disse, por exemplo, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros. Por isso, nós estamos pensando um pouco sobre esse assunto e vamos pensar sobre esse uns aos outros, como isso se dá na nossa vida, no dia a dia, e principalmente como isso se dá aqui dentro da igreja, na nossa caminhada aqui. A maioria de nós se relaciona com os outros irmãos, sobretudo aos domingos. É quando nós nos encontramos. Talvez nós tenhamos intensificado a nossa caminhada uns com os outros, nesses momentos de comunhão que nós temos após o culto, nos momentos em que as nossas crianças estão reunidas, em alguns encontros que alguns irmãos costumeiramente já têm todos os anos, de viajarem juntos, de estarem juntos. Isso se dá de uma forma mais profunda. Mas Deus tem nos chamado para essa realidade, de viver o um ou o uns aos outros. Eu gostaria, antes da gente pensar em alguns pontos que esse texto nos traz, de lembrar aos irmãos algumas verdades teológicas. Quais são elas? Primeira verdade: não existe cristianismo saudável sem comunidade. Eu vou repetir: não existe cristianismo saudável sem a comunidade. Não existe. Você não vai encontrar. Segunda verdade que nós vamos pensar nessa noite: não existe maturidade espiritual sem relacionamento. Você não amadurece espiritualmente se você não se relacionar com as pessoas. Não existe essa maturidade. Terceiro princípio teológico que nós vamos pensar juntos: não existe igreja bíblica onde o uns aos outros não é praticado. Então não tem igreja bíblica que possa se dizer bíblica que não pratique uns aos outros. Se a igreja é bíblica, ela tem que praticar constantemente uns aos outros. E é exatamente isso que Filipenses 4 começa a nos mostrar. Por que eu escolhi esse texto, já que aqui não tem a expressão uns aos outros? Porque antes do apóstolo Paulo, irmãos, falar, por exemplo, alegrai-vos,
Antes de falar sobre ansiedade, porque ele fala no texto que nós lemos, antes de falar sobre o que nós devemos pensar, sobre o que deve ocupar a nossa mente, Paulo começa com um problema de relacionamento. Ele começa com um problema dentro da igreja. E o problema que se dá aqui é um curioso caso, eu vou dizer assim, o curioso caso dessas duas irmãs, Evódia e Síntique. E nós vamos ler aqui o verso 2 e 3, que fala necessariamente sobre esse assunto. Olha o que diz as Escrituras. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Irmãos, fica algo muito claro nesse ponto. Muitas vezes, aquilo que mais enfraquece uma igreja, uma comunidade cristã, não vem de fora, nasce dentro da própria igreja. É o caso aqui dessas duas irmãs. Quantas vezes nós achamos que o que ataca a igreja é o que vem de fora? E o apóstolo Paulo está mostrando que o que estava trazendo dificuldade para aquela igreja nasceu dentro da própria igreja. E não só isso. Essa dificuldade que nasceu de duas irmãs que se esforçaram com o apóstolo Paulo juntas no Evangelho. Não é qualquer pessoa. Nós estamos falando de gente crente, de gente que entregou o coração para Cristo, e conforme diz o apóstolo Paulo, cujo nome se encontra no livro da vida. Está aqui no final do verso 3. Ela é gente que anda com Deus. Não é, só dá problema com gente que não anda com Deus. Não, gente que anda com Deus também tem suas dificuldades. Meus irmãos, muitas vezes o problema dentro da igreja nasce aqui. Ele não vem de fora. Ele surge, por exemplo, de pequenos ressentimentos que vão crescendo, mal entendidos que não são tratados, em conversas que ficam sem resolver. Quantas vezes o problema nasce por inveja, orgulho, feridas que são alimentadas durante meses, quem sabe até anos. Quem nunca viu isso? Principalmente ou especialmente quem cresceu dentro da igreja, certamente consegue se recordar, lembrar de situações em que famílias e irmãos, crentes, gente dedicada, deixaram de se relacionar de forma cristã por muito tempo. E isso nos leva a uma pergunta que é essencial. Qual é a relevância, irmãos, da presença do Senhor nos conflitos entre os crentes? Da presença de Cristo. A Bíblia está nos mostrando duas mulheres piedosas, conforme diz o texto, cooperadoras no Evangelho, que agora estavam em desacordo, porque pensavam diferente. E aqui entra um ponto crucial, o problema não é o conflito em si. Nós muitas vezes focamos muito no conflito. O problema é como nós lidamos com o conflito. Quantas vezes marido e mulher discutem, brigam, até se desentendem por causa de algum conflito, e eles se esquecem que não é um contra o outro, é os dois contra o conflito. E na igreja deve ser assim também. Meus irmãos, o problema é como a gente lida com o conflito que se estabelece. É de forma adequada ou de forma desadequada. Discordar uns dos outros não é problema. O que a gente não pode discordar ou falar contra é Deus. Mas discordar um dos outros não é problema. Isso vai acontecer. Discordar não é o problema é como nós discordamos dos outros. Cristãos maduros também enfrentam conflitos. Evódia e Síntique eram mulheres fiéis e ainda assim estavam em desacordo. Mas veja bem, como que esse problema é tratado. O apóstolo Paulo pede ao fiel companheiro que possa auxiliar a essas mulheres. Então, quando a gente pensa sobre auxílio a essas mulheres, olha o que esse texto está nos sugerindo. O apóstolo Paulo, numa situação de desentendimento ou discordância entre Evódia e Síntique, ele não toma partido. Esse é o nosso problema.
é que quando duas pessoas entram em desacordo, muitas vezes, por alguma situação, sendo crentes dentro da igreja, a gente toma partido. Eu sou de fulano, eu estou com fulano, eu estou com Beltrano. É esse o nosso problema. Paulo não toma partido. Segunda coisa que Paulo não faz nesse texto, ele não expõe os detalhes. Ele não diz por que elas não estão pensando da mesma forma. Ele não coloca as claras por quê. Nós somos muito curiosos, a gente quer saber por quê. Por que fulano brigou? Por que fulano não está bem? Por que fulano está longe? Por que eles não estão conversando? A gente quer saber dos detalhes, das minúcias. Nós somos assim, mas Paulo não expõe detalhes. Terceira coisa que Paulo não faz, Paulo não alimenta a curiosidade de ninguém. Ele não dá vazão para a curiosidade dos outros. Ele não dá esse alimento para a gente curiosa. Ele não faz isso. Ele faz algo melhor, irmão. Sabe o que ele faz? Ele chama para reconciliação. É como se Paulo dissesse o seguinte: eu não sei e eu não quero saber por que elas não estão concordando ou não estão pensando igual. Uma coisa que eu quero é que elas possam voltar a se falar e ficarem bem. Então eu peço que você auxilie essas irmãs, pois juntas se esforçaram no Evangelho, e lá no final do 3, os nomes se encontram no livro da vida. Eu quero que você ajude essas duas irmãs a se entenderem, porque um dia elas estarão no céu juntas. Elas precisam se entender. Então Paulo faz algo melhor do que tomar partido, melhor do que expor detalhes, melhor do que alimentar a curiosidade, chamar a reconciliação, porque conflitos, irmãos, sejam quais forem, não tratados, contaminam toda a comunidade. Essa é uma realidade. E mais, Paulo lembra que a igreja, irmãos, ou lembra a igreja que essas mulheres são servas do Evangelho, pessoas cujos nomes estão no livro da vida. Isso nos lembra algo muito poderoso. Nunca reduza alguém ao pior momento dela. Eu vou repetir. Nunca reduza uma pessoa ao seu pior momento. Quantas vezes a gente faz isso? Ali, houve um desentendimento, uma situação, um destempero, um momento em que a pessoa saiu de si, que é o que a gente costuma dizer, e a gente reduz a vida inteira daquela pessoa àquele dia, aquele fato, aquele momento, aquela oportunidade. E a gente joga às vezes uma amizade, uma comunhão de anos a fio no lixo, por causa de um momento, de uma oportunidade, de um instante. Então, nunca reduza alguém ao pior momento dela. Mesmo que haja, irmãos, falha, o Evangelho nos lembra que essa pessoa ainda é alguém por quem Cristo morreu. Olha que coisa linda do apóstolo Paulo, né? Ele está dizendo, o nome delas estão escrito no livro da vida. Não reduza elas a esse momento de desentendimento, não, porque elas cooperaram juntas comigo no Evangelho, porque elas são pessoas fiéis. Elas se desentenderam, mas os nomes delas se encontram no livro da vida. Então lembre-se disso. O segundo ensino que nós podemos colher sobre o Evangelho no meio do atrito, que é o que nós estamos tratando, é que a presença de Cristo, irmãos, muda a forma como nós vivemos. Olha o verso 4 e verso 5. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Meus irmãos, parece que o apóstolo Paulo, a sintonia dele é diferente. Sejamos muito sinceros. Porque ele muda de um assunto para o outro, numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. Ele está falando de um desentendimento, fala de reconciliação e começa, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Não parece estranho? Para mim parece muito estranho, parece que ele pula de um assunto para o outro e nos deixa assim, já foi. O negócio das irmãs aí é o seguinte, auxilia elas aí a se reconciliarem, porque o nome delas está no livro da vida.
Vamos partir para outra. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Esqueça esse assunto. Para nós parece muito estranho, porque nós temos essa tendência de alimentar ressentimento, de ficar voltando em assuntos tristes, penosos, difíceis. Mas o apóstolo Paulo não. E ele faz essa afirmação. Por favor, junte o verso 4 e o verso 5, dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, e aqui está a parte mais importante, perto está o Senhor. Essa é uma verdade, irmãos, transformadora. Essa é uma verdade, irmãos, muito importante para a nossa vida. Cristo está presente. Quando Cristo está presente, aí sim nós vamos voltar ao assunto anterior. Cristo está presente quando você responde a alguém com dureza lá na sua casa. Cristo está presente. Cristo está presente quando você ou quando alguém te decepciona. Cristo está presente. Cristo está presente quando você escolhe falar bem ou mal de alguém. Cristo está presente. Cristo está presente quando surge oportunidade de alimentar ou não um ressentimento. Viver, irmãos, consciente da presença de Deus muda tudo. Outro dia uma criança perguntou, não sei se foi para a professora ou para o pai, para a mãe, falou assim, quando eu estou lá no banheiro fazendo minhas necessidades, Deus está presente? Então a pessoa respondeu, Deus está presente. Deus está presente, irmãos, e isso deveria mudar completamente a nossa consciência diante de todas as situações. Se você ganhar consciência de que Cristo está presente em todos os momentos da sua vida, isso vai te levar a não reagir apenas pela emoção. Os filhos não reagem diferente quando os pais estão perto? Em diversas situações? Mudam ou não? Ou só os meus que são assim? Você vê uma situação diferente, eu me lembro disso. Eu voltava da escola, lá do colégio estadual, a pé, do lado de cá da rua 7 de setembro, e do lado de lá ia uma outra colega de classe, todo mundo chamava ela de pé de anta, porque ela tinha um pé enorme, apesar de ser uma moça lindíssima. E do lado de cá todo mundo gritava, ô fulano, pé de anta. E ela ia do outro lado, embora bela, menina lindíssima, envergonhada, de cabeça baixa, e do lado de cá, o bullying comendo solto. E um gritava, e o outro gritava, e o outro gritava, e chegou minha vez, eu gritei também. Mas de repente eu gritei, quem apareceu do outro lado da rua, perto daquela moça? Minha mãe. Sensacional isso, né? Eu mudei completamente, já não era o João que estava ali. Os colegas ficaram assim, pasmos. E na verdade a presença da minha mãe, do outro lado, fez todo mundo lá de cá emudecer. Ela deixou todo mundo com medo, não foi só o João, Ela parou, séria, como as mães da sua época faziam, cruzou os braços e olhou lá no fundo dos meus olhos e ficou bem olhando assim. Então eu fiquei mudo, meus colegas ficaram mudos, e nunca mais aquela menina foi chamada de pé de anta. Alguém passou por ali. Os filhos mudam. Meus irmãos, eu quero te trazer a consciência de que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Quando nós, meus irmãos, reagimos mal diante de qualquer situação, Deus está presente. E se você ganhar consciência de que Deus está presente, eu estou certo que isso vai mudar a sua percepção das coisas. E eu vou orar por você para que você ganhe consciência de que Deus está presente em todos os momentos. Porque isso vai mudar a percepção das suas reações, das suas falas, das suas respostas. E se você insistentemente lembrar e crer que Cristo está presente, vendo sua reação, ouvindo suas falas, observando suas respostas, você vai perceber
que suas falas serão santificadas, seus pensamentos serão santificados, suas emoções serão santificadas, o áudio que você ia mandar bravo para alguém, você já não vai mandar mais, porque você vai lembrar, Cristo está presente. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Perto está o Senhor. Você consegue se recordar de algum momento em que tenha perdido o controle? Todo mundo tem esse dia que de repente perdeu o controle. Onde você perdeu a noção de quem você realmente é, de quem você representa. Perto está o Senhor. Mas nós vamos continuar, e o texto, antes de dizer que Deus está perto, fala de alegria. E essa alegria que Paulo traz aqui para nós, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, irmãos, não é uma alegria que depende das circunstâncias. Porque ele está falando de um assunto muito difícil, e de repente ele fala dessa alegria. Então essa alegria é vinda da boca de um homem que escreve isso preso. Nós precisamos nos lembrar disso. E Paulo não estava numa prisão confortável, era um lugar de sofrimento, um lugar de humilhação, um lugar de privação, um lugar de frio. E mesmo assim, nesse lugar, ele mostra para nós que a alegria cristã do crente não é ausência de sofrimento, não é um otimismo natural, não é fingimento. Paulo mostra que a alegria cristã é estabilidade de uma alma em Deus, irmãos. Não depende de circunstâncias, mas de quem Deus é. Desse Senhor, como disse C.S. Lewis, Deus sussurra nos nossos prazeres, mas grita nas nossas dores. O sofrimento é o megafone de Deus. O sofrimento, ele não é um desperdício para Deus. Mas nós precisamos lembrar que a alegria, ela não depende das circunstâncias. Essa alegria que vem de Deus. A alegria que vem de Deus, irmãos, ela vem de maturidade, de dependência, de profundidade espiritual. Mas antes de falar que perto está o Senhor, o apóstolo Paulo fala sobre moderação. E aqui no verso 5 ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por moderação, você pode usar a expressão mansidão, que ela tem esse significado mesmo. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A moderação pode ser traduzida por mansidão, por gentileza, amabilidade. E aqui, irmãos, a gente entra numa verdade muito importante. Mansidão não é fraqueza. Aprenda isso. Mansidão não é fraqueza, é uma força controlada pelo próprio Deus. Uma pessoa mansa, ela não precisa vencer todas as discussões. E é daí que surgem as nossas maiores dificuldades e muitas vezes os nossos atritos mais constantes. Porque nós temos uma tendência de achar que precisamos vencer todas as discussões. Uma pessoa mansa não responde a todas as críticas. E não precisa responder a todas as críticas. Uma pessoa mansa não impõe sempre a sua vontade. Mas quando isso é possível, meus irmãos? Isso só é possível quando o ego morre. Quando o nosso ego é transformado. É fácil, sejamos sinceros e confessemos, é fácil ser gentil quando tudo vai bem. É maravilhoso, não é? Os casais que estão aqui, quando lá na sua casa você está passando uma dificuldade financeira, como é difícil ser gentil, né? Mas quando está tudo bem, está tudo sob controle, está tudo pago, vocês têm dinheiro suficiente para fazer tudo, não tem nada atrasado, você já reparou como que é fácil ser gentil? Difícil, irmãos, é manter a gentileza no trânsito. Difícil é a moderação ser conhecida de todos os homens no cansaço. Já reparou quando você está cansado, como que você fica azedo? Como que você fica assim difícil? Às vezes intratável. Eu tive um tio que bebeu por uns 20 anos, depois se converteu, se tornou pastor da igreja quadrangular, que ele dizia, na época
ainda quando ele bebia e ficava embriagado. Ele falava, ele saía às vezes do bar, e alguns momentos eu tive que buscá-lo no bar, e eu ia buscá-lo, e de repente ele falava assim, eu estou tão azedo, que nem um caminhão de açúcar me adoça. Tem gente que é assim. Às vezes está tão azedo, está tão cansado, está tão mal com tudo ao seu redor, que nem um caminhão de açúcar adoça essa pessoa. Está mal, então é difícil a nossa moderação ser conhecida de todos os homens quando nós estamos cansados. É difícil ser gentil e agir com moderação numa discussão familiar. Como é difícil, irmãos, ser moderado diante das injustiças. Mas veja bem, é exatamente nestas oportunidades que o Evangelho se torna visível. Que você consegue enxergar a diferença entre um crente e um não crente. Entre um servo de Cristo e alguém que não é servo de Cristo. Entre a luz e as trevas. Exatamente nestes momentos. Mas caminhando um pouco mais, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós vivemos numa geração marcada pela ansiedade. Ansiedade financeira, ansiedade emocional, ansiedade familiar, ansiedade sobre o futuro. E o que Paulo está nos ensinando? Leve tudo em oração. Seus medos, suas inseguranças, seus pensamentos repetitivos, as suas decisões difíceis. Orar é declarar o seguinte: eu não controlo, mas Deus controla tudo. Deus é o dono de tudo. E o resultado, diz o texto aqui, que ao você levar petições, orações, súplicas diante de Deus, é que a paz de Deus guardará o vosso coração. Não perca essa imagem, porque o guardará aqui do texto é uma imagem militar mesmo, como soldados protegendo uma cidade. A paz de Deus, ela não vai remover a crise que nós estamos vivendo, mas ela sustenta o coração dentro dessa crise. A imagem do guardará o vosso coração é desse tipo de proteção. Ninguém vai invadir para tirar essa paz, para roubar essa paz, porque quem guarda você, o fiel guarda dos homens, é o próprio Deus. Será que dá para a gente contar e colocar diante de Deus nossas ansiedades em oração, súplica, com ações de graças para contar com essa proteção? Soldado protegendo, a paz de Deus protegendo o nosso próprio coração. Por fim, você encontra o verso 8 e 9, onde o apóstolo Paulo está dizendo, finalmente, olha o que ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Existe algo aqui maravilhoso no texto e que você tem que fazer esses links. À medida que você lê a Bíblia, você aprende mais a fazer essas coisas, tá bom? Como que é o problema que se dá no verso 2? Rogo a Evode e a Síndique que pensem concordemente no Senhor. Aí o apóstolo Paulo vai finalizar falando sobre pensamento. E o que é que ele traz sobre o pensamento? Olha, eu quero lembrar vocês e oro para que tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que, se alguma virtude há e se algum louvor existe, o que é que tem que ocupar o vosso pensamento? Essas coisas. Para de pensar no problema da discordância de Evode e Síndique. E deixa a sua mente ser ocupada por coisas boas. Às vezes, meus irmãos, nossa mente é tomada por pensamentos assim. E o que o apóstolo Paulo está nos lembrando é que a vida cristã envolve disciplina da mente. Não é só a disciplina de vir ao culto, de ler a Bíblia
todos os dias, de orar todos os dias, mas envolve uma disciplina da sua mente. E o que ele está dizendo é que alimenta a sua mente, molda suas emoções, molda suas decisões, molda o seu comportamento. Nós vivemos cercados de estímulos. Os estímulos das redes sociais, dos entretenimentos, da comparação constante, do excesso de informação. Mas o problema não é só o que vemos, é onde a nossa mente permanece, onde ela para. E onde a nossa mente parar, isso vai moldar os nossos afetos, vão moldar as nossas escolhas. Uma mente, irmãos, santificada, ela precisa ser cultivada. Você quer tomar decisões melhores, reagir melhor diante das situações, lidar melhor com os problemas do dia a dia, dentro dos seus relacionamentos? Eu te pergunto, o que tem ocupado a sua mente? E muitas vezes nós temos sido ocupados por uma mente de polarização. Essa mente que domina o nosso país inteiro. Por fim, verso 9 nos diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que é que o apóstolo Paulo encerra dizendo? Que o cristianismo, irmãos, não é só conteúdo, é também transformação visível. O apóstolo Paulo vai dizer assim: o que aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim. O que ele está dizendo é que ele não só ensinava, como ele vivia essa realidade. Então não basta só ensinar para os filhos, por exemplo, o que nós queremos. É preciso que eles vejam em nossa vida essa realidade. E aqui vai essa pergunta: quem está aprendendo Cristo ao observar a sua vida? Quando as pessoas te observam, o seu comportamento, em qualquer setor onde você apareça, o que as pessoas estão vendo de Cristo? Seus filhos, o que eles estão vendo diante das suas reações? Porque eles aprendem como nós reagimos em cada situação. Há poucos dias mudou um pessoal novo para perto da nossa casa. Eu me lembro que é uma rua, pelo menos aquele pedacinho ali, muito tranquilo. E de repente o pessoal chegou em um dia e no outro já estava a caixa de som no terraço, dança, música, bebida e aquele incômodo. Ontem mesmo foi até madrugada fora a música. E eu me lembro que assim que eles chegaram e mudaram para ali, uma das primeiras coisas que eu falei, e eu não lembro com quem eu falei, mas falei perto da minha filha. Falei: uma molecada nova que mudou para ali. De repente, passou pouco mais de uma hora e meia, lá dentro de casa. Ela olhou assim, e conversando com alguém, e o som tocando lá fora, ela falou: tá vendo esse som alto aí? É uma molecada nova que mudou para ali. Aí eu olhei e falei assim: menina, você aprendeu isso com quem? Ela falou: você que falou, na hora que entrou no portão. Eles aprendem muito mais o que veem, o que nos ouvem fazer. Aí eu tive que chamar, sentar e falar assim: ó, papai estava destemperado. Aquela molecada ali precisa de Jesus, são os novos vizinhos, eu não sei quando que eles vão embora, se eles vão embora, mas nós temos que orar por eles. As nossas reações, irmãos, se a gente não buscar a Deus, essas reações são vividas pelos nossos filhos. Vamos concluir. Uma igreja saudável, irmãos, e relacionamentos saudáveis, eles têm conflitos. Grava bem isso. Mas tem sempre busca por reconciliação. O problema não é ter conflito. E nós não estamos aqui como igreja para resolver o problema de todo mundo. Como eu disse hoje pela manhã, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Então a igreja tem conflitos, mas também tem busca de reconciliação. A igreja, irmão, saudável, o crente saudável, ele tem sofrimento, mas ele aprende a se alegrar no meio do sofrimento. É isso que Paulo está nos mostrando. Uma igreja, irmão, saudável, um povo de Deus saudável, um crente saudável, ele passa por ansiedades, sejamos muito sinceros.
Você pode dizer com todas as palavras que você nunca é ansioso, mas todos nós somos acometidos por algum nível de ansiedade em algum momento. Mas um crente saudável é alguém que ora e leva tudo a Deus Pai. Ele vai colocar isso diante de Deus. Uma igreja saudável, um crente saudável, ele não é alguém perfeito, irmãos, ele tem imperfeição, mas ele também persevera no aperfeiçoamento da sua vida e nessa busca. Paulo termina dizendo o seguinte: e o Deus de paz será convosco. Não apenas o Deus que nos dá a paz, ou não temos apenas essa paz de Deus que nos guarda, mas o próprio Deus está conosco. Ele está andando conosco em todas essas oportunidades. Então, onde Cristo está, o texto está nos dizendo, de mais importante, é que Deus está perto, e que Deus, ou Deus da paz, está conosco. Onde Cristo está, há esperança, irmãos, para relacionamentos quebrados. Deus está conosco? Então tem esperança para relacionamentos quebrados. Onde Cristo está, há descanso para um coração ansioso. Se é o seu caso, e Cristo está perto de você, tem descanso para você. Onde Cristo está, há transformação para uma mente cansada, para uma mente que anda distante, para uma mente que está invadida de tantas outras coisas. Onde Cristo está, irmãos, há alegria mesmo no meio da dor. Agora, pergunte a si mesmo: há alguém com quem você precisa se reconciliar? Se Cristo está conosco, é possível. Sua vida revela a presença de Cristo no dia a dia? Nas suas decisões, emoções, palavras, nos áudios que você envia, nos vídeos que você vê, você tem se lembrado que Deus está perto? Que o mesmo vídeo que você vê, Ele está vendo? Que a reação que você tem, Ele está vendo? Que as palavras que você diz, Ele está ouvindo? Você tem se lembrado disso, que o Senhor está perto, Deus Pai está perto? Terceira pergunta: o que tem ocupado, irmãos, a tua mente? O que toma a sua mente? Quem está vendo Cristo através de você, nos seus negócios? Quem vê Cristo nos negócios que você faz no dia a dia, no preço que você cobra das pessoas por aquilo que você vende? Quem está vendo? Você tem levado toda a sua ansiedade a Deus? A minha oração é que o Senhor, nosso Deus, nos faça pessoas reconciliadoras. Em vez de ficar procurando as minúcias do problema, possa falar como o apóstolo Paulo: vamos auxiliar aí o pessoal a fazer a reconciliação. Não sei o tamanho do problema, o porquê o problema, não quero saber do porquê, da profundidade do problema. Precisa reconciliar. Que Deus nos faça, irmãos, pessoas moderadas, mansas, de verdade, e que isso seja conhecido das pessoas. Que Deus nos faça, irmãos, pessoas alegres em Cristo, e que a nossa vida possa mostrar ao mundo que Jesus é o suficiente para nós. Porque é isso que o apóstolo Paulo nos traz, através de Filipenses 4. Então nós vamos caminhar assim, pensando em uns aos outros. Como pontapé, essa reconciliação que o apóstolo Paulo chama a atenção de Evódia e Síndique. Gente por quem Cristo morreu, também precisa se reconciliar. Que Deus nos dê essa graça.